É isso aí, Reinaldo. E falando agora de Lula, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, publicou neste domingo um artigo no jornal americano The Washington Post, no qual critica a nova imposição de tarifas a produtos brasileiros determinada pelo presidente Donald Trump e pede por um diálogo aberto e construtivo entre os dois países. Sustenta, o que os dados revelam, que o tarifaço traz falsas alegações e que sua motivação inicial foi política. No artigo, volta ao tema da soberania e afirma, abre aspas, o destino do Brasil cabe exclusivamente aos brasileiros determinar, sem interferência estrangeira ou subserviência, escreveu Lula. O texto é publicado um dia depois de o Itamaraty anunciar que os vistos de 2 altos funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos foram negados. O próprio Washington Post publicou que o objetivo da viagem seria levantar suspeitas contra a integridade do processo eleitoral brasileiro. O petista argumenta que o tarifaço vai prejudicar empresas e consumidores americanos ao desestruturar cadeias de suprimentos que dependem do Brasil, enquanto o país irá buscar substituir os Estados Unidos por novos parceiros. Ele também acrescenta que as acusações de Trump em relação ao país são infundadas. Belo artigo, recomendo que leiam, vocês encontram a tradução por aí. O Lula foi ao ponto, não deixou pedra sobre pedra ali. Lembra que o Brasil foi surpreendido por aquela carta do Trump no dia 9 de julho do ano passado, né? Falando da imposição de tarifa de 50%, explicitando, observou Lula, que a razão era política, porque sim, o primeiro parágrafo da carta trata de Jair Bolsonaro. E ele cobrava que o Lula suspendesse o processo contra Jair Bolsonaro como se isso fosse tarefa do Lula. O presidente lembra isso. O presidente lembra que não há razão para tarifas, razões apontadas, as supostamente técnicas, para impor tarifas ao Brasil, pela simples e óbvia razão de que o país é deficitário na relação com os Estados Unidos. O Brasil é deficitário em 15 anos, um déficit de 428 bilhões de dólares. Né? Fala de um erro estratégico e diz isso é ruim para os Estados Unidos, também ruim para os consumidores americanos, e ruim porque, na relação com o Brasil caíram as exportações do Brasil para os Estados Unidos, mas as exportações do Brasil para a União Europeia cresceram 6,1% e para a China 15,9%. Se esse embate do Trump com as tarifas, que não é só com o Brasil, busca concorrer com a China ou criar um polo em relação à China, pior, porque a China é que está se expandindo. Né? O Lula, mais uma vez, disse que a América Latina e o Caribe não precisa de porta-aviões rondando suas águas, precisa de bons parceiros comerciais. É uma afirmação importante. Né? Tratou das falsas alegações que estão nas motivações do STA, do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, né? E observou, nosso sistema de pagamentos, o PIX, não discrimina empresas norte-americanas, é uma referência internacional de infraestrutura pública digital. Né? Então, tratou da questão ambiental, falou da soberania e disse que dispõe, se necessário, da reciprocidade, mas encerra o artigo dizendo: estamos prontos a continuar dialogando de maneira aberta e construtiva como o relacionamento entre os dois países, que é a tradição da relação entre os dois países. Mas o destino do Brasil compete apenas aos brasileiros, sem interferência externa nem subserviência. É isso mesmo. Nós vamos falar do Milei daqui a pouco, do salta-pocinhas delinquente. O Milei não está nesse empreendimento sozinho, é bom que fique claro. Né? O Milei hoje é um instrumento do Donald Trump. Olha aí, isso que nós vamos ver do Milei daqui a pouco não é um troço qualquer. Né? Presta atenção uma coisa. Há apenas 2 direitas no mundo
o Trump pertence a um arco de extremistas de direita mundo afora, né? Ele alimenta essa gente, né? Nem começou com ele, mas ele é parte disso. O Milei virou uma peça de propaganda desse negócio. Os únicos países governados, os únicos países que têm uma extrema-direita forte, agora tem o Milei e a Argentina, e tem os Bolsonaros aqui, em que essas direitas aderiram à tese do Trump, foram Argentina e Brasil com os Bolsonaro. Em nenhum outro lugar. O Trump hoje vive as turras com a extrema-direita europeia. Porque a extrema-direita europeia, por exemplo, não entrou na questão do tarifaço. Não defendeu. Só faltava defender, né? Essa defesa está sendo feita aqui. Então, quando o Milei vem para cá para fazer a patuscada que ele fez, ele está fazendo, sim, em consonância com Trump, né? Só que também com a anuência de Bolsonaro, etc., evidentemente, né? Então, o Brasil está sendo alvo, né, de uma articulação da extrema-direita internacional, que tem como instrumento o tarifaço? Tem como instrumento o tarifaço. Teria vindo, acho, de qualquer jeito, né? Teria vindo de qualquer jeito. Mas, no entanto, se você tem bolsonaros que estão aí para apoiar essa medida, é claro que você vai pegar carona nesses esbirros, né, nesses estafetas, né?